Oi, turma. Antes de começar a aula, eu quero fazer uma breve explicação. Pode ser que na aula de hoje vocês escutem ou latidos de cachorro ou um choro de um cachorro, que são os cachorros dos vizinhos e eu não consigo controlá-los. Então, peço já desculpas, mas vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é adjunta adverbial. Na verdade, é uma revisão, porque nós já estudamos isso. Então, peguem o livro de vocês na página 202 para acompanhar as explicações. Adjunta adverbial. Vamos analisar novamente uma das orações da tirinha, agora com o sujeito anteposto ao verbo. O controle remoto quebrou. Quem quebrou? O controle remoto, sujeito. O que sobra é o predicado. E o quebrar é um verbo intransitivo. Eu não preciso acrescentar nada nele para que ele tenha sentido. Então, temos uma frase com um sujeito e um predicado que é uma única palavra. O verbo quebrar está sozinho no predicado. Algumas circunstâncias poderiam ser acrescentadas, como, por exemplo, uma referência a tempo, quebrou ontem, ou uma negação, não quebrou. Essas circunstâncias completam a ideia transmitida pelo enunciado, mas não são necessárias para completar o sentido do verbo, que é um verbo intransitivo. São, por isso, chamadas de termos acessórios. Então, o adjunto adverbial é um termo acessório. Ele acrescenta uma informação à frase, mas ele não é essencial. Então, ele poderia ser retirado. Muito bem. O mesmo ocorre nesta outra oração, com o verbo transitivo. Eu nunca assalto a geladeira? Nunca acrescenta ao verbo uma circunstância de tempo, mas não completa o seu sentido, função do objeto direto à geladeira. Então, o assalto, ele precisa que complemente a frase para que o meu interlocutor possa me entender. Eu nunca assalto. Nunca assalto o quê? A geladeira, meu objeto direto. Então, sem a geladeira, minha frase fica sem sentido. Agora, o nunca, ele não é essencial. Ele é um acessório ali que está dando uma característica para aquela frase. Porém, ele não é necessário. Eu poderia retirá-lo. Eu assalto a geladeira e a informação está completa. Agora, eu não posso tirar o objeto direto. Eu nunca assalto. Fica sem sentido. Então, o nunca acrescenta ao verbo uma circunstância de tempo, mas não completa o seu sentido, função do objeto direto, a geladeira. Esse termo acessório é chamado de adjunto adverbial porque se comporta como um advérbio. O adjunto adverbial também pode se referir a um adjetivo, a outro advérbio ou a um enunciado inteiro. Vamos ver essas situações. Pinóquio mente muito bem. Então, aí a gente tem o nosso sujeito, que é o Pinóquio, e o nosso predicado, mente muito bem. E dentro do predicado nós temos algumas palavras, algumas classificações. Sempre teremos um verbo obrigatório. E esse verbo pode ou não precisar de um complemento. E daí, se ele não precisa de um complemento, ele pode aparecer sozinho. Se ele precisa de um complemento, nós vamos ter um objeto direto ou um objeto indireto. E também pode ter um adjunto adverbial, dando uma outra informação, acrescentando algo, dando uma ênfase no que está escrito. Então, nesse caso, nós temos, dentro do nosso predicado, um verbo e dois adjuntos adverbiais. Bem é um advérbio que acrescenta uma circunstância de modo ao verbo. Mente bem. E muito é um advérbio que intensifica o advérbio bem. Ele não apenas mente bem, mas ele mente muito bem. Então, o muito não está falando de mente, está falando de bem. Que eu estou intensificando o quão bem ele mente. Certo? Então, eu tenho dois. Um está se referindo ao colega, que também é advérbio, e o outro está se referindo ao verbo. Gepeto fez um boneco muito mentiroso. Aí eu tenho um advérbio muito que intensifica o adjetivo mentiroso. Então, ele não precisa estar relacionado ao nosso verbo, que é o fez. Ele pode estar relacionado também a um adjetivo. Nesse caso, mentiroso, adjetivo, uma característica. E o adjunto adverbial
está se referindo a ele, está intensificando aquela característica. Essas situações também podem ocorrer. Então, ele pode se ligar ao verbo, ele pode fazer uma referência a outro advérbio, outro adjunto adverbial, e ele também pode fazer uma referência a um adjetivo. E vai estar dentro do predicado. No livro, veja mais exemplos de adjuntos adverbiais e de algumas circunstâncias que eles expressam. Observe que expressões também podem exercer essa função. Mas as circunstâncias são fixas, então eu vou ter essas circunstâncias: negação, intensidade, lugar, tempo, modo, meio, instrumento, companhia, causa, finalidade, afirmação e dúvida. Leiam aí os exemplos e, se ficarem com dúvidas, lembrem-se de deixar a pergunta de vocês nos comentários. Muito bem, por hoje é só, até a próxima!